Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo à nossa classe de professores, que é para professores e para quem não é professor também, para quem só gosta de estudar a Bíblia. A gente tem ficado muito contente com a sua audiência, né, com os seus views, né, na internet. E a gente pede para você sempre compartilhar o link com pessoas que você sabe que gostam de estudar a Bíblia, tá bom? A sua opinião, você sabe, é sempre muito bem-vinda aqui. Você digita aí suas opiniões e assim, quando as pessoas vão consultar, elas vão ter também acesso àquilo que você pensa. Bom, hoje nós estamos com um grupo também bastante especial, né? Essas três meninas que nos acompanham aqui. Lá em cima do vídeo você está vendo a Betina. Oi, Betina, tudo bom? Oi, pastor, tudo bom? Oi, meninas, gostei do meninas, viu? Oi. A Betina está lá em Curitiba, né? Tá na União, né? Na União Sul, Betina. Isso, pastor, aqui em Curitiba, no sul do Brasil, na União. Estamos E por eu aqui acho que há ela é a 3 anos. eu acho que ela é a nossa primeira departamental de comunicação, né? Do sexo feminino no Brasil, talvez na nossa divisão, né? Olha que Exato, legal. pastor. Estou aí com essa responsabilidade, com esse imenso desafio e já peço oração. Já vamos orar para que tudo dê certo, para que Deus, como a Darleide falou antes, né, capacite, né, aquele que Ele escolhe. Então, estamos aí Amém. confiantes disso. Já capacitou. Depois nós temos a Darleide aqui no meio da tela. Darleide que se mudou agora, não está mais morando em Jacareí, embora esteja na Novo Tempo, né, Darleide? Isso, agora eu sou uma cidadã de Guararema, uma cidade muito querida aqui pertinho, no Vale do Paraíba também. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Um beijo para as meninas também, para todos que estão na audiência. E obrigado, viu, Darleide? E aqui abaixo na tela está a Keudan, que trabalha lá na Nova Semente. E aí, Akel, como é que você está? Chegou de uma missão agora, né? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aí com o pastor e com as meninas aí. Deus é muito bom. A gente estava aqui com a Nova Semente junto com o pessoal no Piauí. A gente estava construindo cisterna para um pessoal para um povo que não tem acesso à água, né? Então é muito complicado mesmo, né? Tipo assim, você não ter acesso, não é nem comida também, eles não têm muito acesso, mas não ter acesso à água é muito triste, né? E aí, saiu fácil a água? Demorou? Como é que foi? Então, a gente conseguiu construir aí 5 cisternas e o plano é construir 120 cisternas por ano. Quem está fazendo isso é o Instituto Semente, juntamente com o Instituto Luz. Que Então, a legal, que próxima bênção. missão, se o pessoal quiser tanto contribuir financeiramente, quanto ir na missão lá, construir cisterna, lá, virar pedreiro, está super Pronto, já, convidado. ó, deu um espacinho, ela já pediu dinheiro, já chamou o povo para ir para. Ai, ai. Mas está ótimo. Gente, muito bem-vindas aqui. Nós vamos começar o estudo da nossa lição e eu vou convidar a Betina para orar para a gente. Ok, vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar os Teus ensinamentos. E neste momento nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e pedimos que a Tua palavra faça sentido em nossa vida e que ela possa transformar o nosso viver e assim possamos transbordar do Teu amor e do Teu poder na vida de outras pessoas. Fica conosco neste momento, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Bom, a gente está estudando a lição de Hebreus, sempre aprendendo muito com a lição. E nós estamos na lição 9, Jesus, o sacrifício perfeito. E eu vou pedir para Darleide introduzir a lição para a gente, introduçãozinha de sábado e depois já entrar no domingo. E aí, Darleide? Pois bem, falar de Jesus como sacrifício perfeito para cristãos é muito simples, porque o cristão basicamente aceita Jesus como Senhor e Salvador e como o Salvador perfeito, a salvação perfeita por meio do seu sacrifício. O interessante é a gente pensar que nem sempre houve esse entendimento a respeito tanto da simplicidade do Evangelho, quanto da magnitude do sacrifício de Jesus e da perfeição, da completude que há no sacrifício de Jesus Cristo. Primeiro, se identificarmos na história, conta a lição que a ideia de adorar, ter um Salvador, reconhecer a Jesus como Deus que veio salvar-nos dos nossos pecados, tendo ele morrido na cruz,
significava assim algo de dar vergonha, porque não condizia com o conhecimento existente na época, não condizia nem mesmo com a palavra, com a Bíblia, com Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio capítulo 21, verso 23, vai dizer que a lei dos judeus declarava ali que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Então, como associar a ideia de que um amaldiçoado pendurado na cruz poderia vir a ser o Salvador, Jesus, Deus encarnado? Muito contradizente assim. Então, é visto, por exemplo, na história também, que não se via uma identificação dos cristãos com a cruz. Houve identificação com outros elementos, historicamente, arqueologicamente falando, era identificado, por exemplo, simbolizando a imortalidade. Nos túmulos cristãos, eles foram encontrados, inclusive, gravuras de pavão. Noutros momentos, um peixe era tido como símbolo do cristianismo, isso até entre nós hoje ainda se tem essa relação entre o peixe e o cristianismo. Depois foram aparecendo outras gravuras, outras identificações, como Noé, Abraão, mas a cruz só muito posteriormente, porque era muito difícil entender o Salvador, cruz, morte, fora da cidade, ou seja, era um maldito pendurado no madeiro. Mas ele se tornou, sim, a cruz acabou se tornando, sim, o símbolo maior do cristianismo, e inclusive o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que o evangelho era a palavra da cruz. Né? Então eu fiquei pensando assim inicialmente, como para a gente, muitas vezes, alguma coisa já é costumeira, a gente se acostuma, a gente não diz ter vergonha na cruz como os primeiros cristãos tiveram, porque nós não associamos como eles associavam. E isso é alguma coisa para a gente parar e pensar, será que nós nos acostumamos e perdemos o impacto da cruz, o significado da cruz, o significado do sacrifício de Jesus? Esse é um primeiro momento para nós avaliarmos, pensarmos, e veremos isso no passar da lição. E domingo vai nos fazer pensar. Sim. Posso interromper você aí antes de você entrar no Por domingo? favor. Você falou um negócio que me chamou a atenção aí no final, né? Será que nós nos perdemos ou perdemos essa questão da vergonha da cruz? Ou do quanto... Acho que você falou, se referiu ao quanto essa cruz foi vergonhosa para Jesus, é isso, né? E a ideia é que os próprios cristãos, assim, a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Era uma morte, né, que quem fosse pendurado no madeiro era tido como um maldito, um proscrito, alguém assim repudiável, tanto que foi levado àquela cruz maldita. Como entender, como inserir no coração das pessoas, até mesmo de quem se tornou seguidor de Jesus Cristo, que ele era o Salvador, se a própria lei, o próprio conhecimento, a vivência social das pessoas, a vivência religiosa, declarava que quem fosse pendurado era um maldito. Como um maldito poderia ser o Salvador? Como o evangelho poderia ser associado à cruz? Eu concordo que realmente que a gente perdeu totalmente essa visão do maldito, né, de que ele ali estava sendo encarado como maldito. E penso também, vejo assim, que a vergonha, num outro sentido, né, é quando Jesus fala lá em Lucas 9, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz a qual Jesus se refere, justamente faz referência àquele desfile, né, vergonhoso que tinha que fazer levando a cruz, né? E depois, nesse mesmo verso, Jesus fala assim, porque qualquer que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele no dia que eu vier, na minha glória, na glória dos anjos e tal. Então, eu vejo que a gente perdeu a noção do quão vergonhoso foi aquilo, como ele foi tido como maldito, como ele depois, como isso foi entendido, mas hoje a gente volta, por outros motivos, a ter vergonha, a se envergonhar desse desfile da cruz, não é? E que Jesus colocou como uma condição para a gente ser discípulo dele. A gente tem que tomar a cruz. Ele fala assim,
tome sobre si a sua cruz dia a dia. Quer dizer, é um negócio que a gente tem que assumir todo dia, essa coisa da cruz, e procurar entender mesmo essa coisa da maldição, né? Mas a coisa que mais se ouve hoje é a gente dizendo assim, porque eu tenho vergonha, eu não me identifico com essa igreja e tal. É lógico, tem a coisa da igreja e de Jesus, mas como é que nós vamos seguir a Jesus sem estar engajado na igreja, né? Como é que isso acontece? Posso fazer um comentário, sublinhar aí uma questão que a Darleide também acabou de falar, além dessa questão da vergonha, né, de se envergonhar com a cruz. A Darleide citou uma condição que eu acho que é muito que a gente vive hoje em dia, né, que é a gente se acostumar. A gente se acostumou, né, a gente cresceu num contexto e se acostumou a saber que Cristo foi pregado na cruz. Então a gente se acostumou com isso. Então, quando a gente se acostuma com alguma coisa, a gente perde referência, a gente perde sentido, a gente perde propósito, a gente perde vida, né? Porque as coisas não fazem mais sentido. Então, eu acho que tem muito dessa vergonha, né? Dessa ideia da cruz como vergonha, como uma morte maldita, mas tem bastante também, hoje, nos nossos dias, essa questão do me acostumei. É assim, ok, foi assim. E eu vivo nesse contexto, mas não paro para pensar o que de fato isso significou e continua significando, né? Ele se tornou maldito em nosso lugar, né? Ele se tornou maldito, vergonha, assumiu sobre si toda a culpa, toda a miséria, toda a vergonha, foi exposto, foi colocado fora da cidade, fora do arraial. As pessoas passavam por ele, cuspiam, falavam palavrões, diziam coisas horríveis, mas ele era o meu Salvador, assumindo o meu lugar. No dia que eu perder isso de vista, que nós perdermos isso de vista e nos acostumarmos, ou nos envergonharmos, que seria também um outro aspecto, é assim, a gente não entendeu o que é o plano da salvação, né? E que Deus nos livre de nós nos acostumarmos como quem já ouviu uma história 1000 vezes. Morreu na cruz. Tornou-se maldito. Gente, ele tornou-se maldito em nosso lugar, para que por meio dele nós fôssemos benditos por sua graça e misericórdia. O seu sacrifício perfeito, ele tomou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, ele carregou sobre si para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos salvos, e bendito seja o nome de Deus por isso. Amém. É isso aí. O domingo, ali você ia continuar no domingo, a gente interrompeu. Pode continuar. Aqui a gente não se interrompe, aqui a gente interage. Na parte de domingo, o assunto proposto é para que a gente pense sobre o sistema de sacrifícios, né? Os sacrifícios que eram necessários. E o Senhor, ele tomava, por medida de interação com os seus filhos, no caso aqui especificamente com Abraão, se utilizando da linguagem em voga, do que estava juridicamente em voga, como, por exemplo, como é que se fazia um trato entre pessoas, entre nações, como que eles faziam cumprir um combinado, uma lei, um voto. E havia o costume de matar um animal, sacrificar um animal, como testemunho de que o que eles estavam ali combinando estava de fato envolvido, sendo chamado de uma aliança com sangue, uma aliança séria e que haveria prejuízos para a parte que quebrasse o trato, que quebrasse o trato feito entre ambas as partes. Muito bem. E assim fora feito num dos encontros entre Deus e Abraão. Vale lembrar que quando se trata da aliança que Deus fez com os patriarcas, com os profetas, com os nossos primeiros pais, a iniciativa sempre foi de Deus. Ele propôs a aliança, ele propôs o trato, e quando o trato era quebrado, o próprio Deus assumia sobre si a responsabilidade, o prejuízo. É impressionante. E aí ele vai dizer, por exemplo, a lição nos fez um convite para que nós lêssemos
o que está em Gênesis capítulo 15, dos versos 6 a 21. Gênesis 15, e deixa eu abrir aqui rapidamente para a gente ler, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. 15, versos 6 a 21, vai dizer assim: Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Creu no Senhor. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur, dos caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? E o Senhor diz: Traga-me uma novilha. Tá vendo aqui? Era assim que naquele tempo as nações, as pessoas de modo geral, faziam compromisso. E o Senhor se utiliza daquela linguagem dizendo: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Eu acho interessante que o Senhor é sempre muito exato naquilo que ele pede. Abraão lhe apresentou todos esses animais, os matou, e em seguida cortou cada um deles ao meio, colocou isso aqui, uma descrição, gente, que para a gente é muito surreal, que loucura! Gente, hoje é muito mais simples. Hoje eu vou num cartório, tenho testemunhas, eu assino, é registrado e acabou, o contrato está feito. Matar o pobre do bichinho, mas é que a gente não pode voltar a 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos para entender como era a lógica daquela sociedade. E Deus se utilizava da linguagem, da lógica daquela sociedade. Em nossos dias, ele diria: chamem o cartorário, vamos fazer então aqui como deve ser, e é feito nos dias atuais. Bom, na sequência ele continua dizendo: as aves de rapina, no verso 11, mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou, e no pôr do sol, Abraão caiu no sono profundo, uma escuridão apavorante desceu sobre ele, e o Senhor disse a Arão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu farei justiça, castigarei a nação que os escravizar. Ou seja, ali eles estavam estabelecendo o trato. Deus estava propondo, dizendo: olha, vai acontecer isso, mas a minha promessa é esta. Verso 16: depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus, enfim, Deus vai descrevendo como será. Quando o sol se pôs, verso 17, veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante, uma tocha ardente, passar por entre a metade ou as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra aos teus descendentes, e ele continua a descrição da sua promessa. Fato é que quando 2 homens faziam um trato, eles, ao dividir aqueles animais mortos, eles passavam por meio daquele sacrifício, selando o compromisso. E que extraordinário, para mim é o ponto alto desse dia, é me dar conta de que Deus, ele próprio, a sua presença se fez passar por entre aquele sacrifício, aqueles animais mortos, aquele sangue derramado como significado da aliança que está sendo feita. Deus, ele passa por meio do sacrifício, ele realmente se identifica, se entrega, propõe e cumpre a sua aliança. E diante disso, eu só posso dizer: bendito seja o Deus de tamanha fidelidade e amor, que faz promessas em que ele próprio se compromete. E se a outra parte quebrar a aliança, como quebrou, ele ainda assume sobre si o peso dessa quebra, a responsabilidade dessa quebra, e oferece nova chance para que a aliança permaneça, como assim o fez, e nós vamos ver no restante da lição que Jesus, o que propõe a nova aliança, ele que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos receber cumprimento desta promessa que o Senhor fez. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Se alguém tiver algum comentário, se não tiver, nós já rumamos para a segunda-feira com a Betina. Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar aqui essa lição e vendo essa parte de segunda-feira, e também um pouquinho do que a Daleide acabou de falar, a gente consegue perceber como Deus é didático, né? Como Deus, ele é cuidadosamente didático. Ele ensina, ele explica, ele mostra passo a passo as coisas na medida do entendimento daqueles que recebem a mensagem. Então isso é fabuloso. E quando a gente vê essa questão dos sacrifícios, que é a lição de segunda-feira, né? Os diversos tipos de sacrifícios que aconteciam, que existiam, a gente percebe essa forma professoral
né, de Deus, essa forma didática de Deus de realizar as coisas para que o povo pudesse entender o que ele estava querendo mostrar. Inúmeros sacrifícios aconteceram. Quando a gente pensa, e isso é o curioso, pastor, normalmente a gente pensa só em sacrifícios de animais, né? A gente pensa só nesse tipo de sacrifício. Mas eram realizados muitos outros sacrifícios, né, com o povo de Deus naquela época, e todos eles apontavam para a figura de Cristo. Todos eles apontavam para Jesus. Então, nesse dia de segunda-feira, são mostrados para a gente alguns dos sacrifícios que aconteciam, né? A gente pode dividir eles, para ficar também didático, para a gente poder entender, em 3 tipos, né? 3 tipos de sacrifícios que a lição mostra para a gente, que são os sacrifícios de consagração, de comunhão e de expiação. E aí a gente vai vendo, ao longo da lição de segunda-feira, o que seriam esses sacrifícios de consagração, comunhão e de expiação também. Os de consagração a gente pode dividir em 2, né, que é o holocausto, né, que era um elemento oferecido, normalmente consumido pelo fogo, né, então esses eram os holocaustos, e as ofertas de manjares, né, a gente pensa em comidas, né, manjares, quitutes e coisas, então ofertas de alimentos, de comidas, de manjares mesmo. Esses 2 tipos, tanto o holocausto quanto a oferta de manjares, eram os sacrifícios de consagração, né? E por que eles eram realizados? Eles apontavam para Jesus, era uma forma didática de mostrar para o povo que ao realizar esses sacrifícios, ao se submeter, ao obedecer, ao cumprir com a parte deles no trato, no acordo, né, eles estavam também caminhando junto com Deus nessa aliança que havia sido realizada e que estava sendo a cada vez, né, confirmada. O tipo de sacrifício de comunhão envolve o sacrifício que na lição fala pra gente de oferta de sacrifício pacífico, né? Então a comunhão é o pacífico. O que seria esse sacrifício pacífico, né? Ele era conhecido como oferta de comunhão. Era um sacrifício que alguns falam de comunidade, comunitário, né? Porque era um sacrifício que primeiro era oferecido para o Senhor e depois era distribuído, o ofertante distribuía para sua família, para a comunidade. Então, era também um sacrifício comunitário, né? Então, isso também nos dava provas, nos mostrava a importância da convivência em comunidade. E o bacana desse sacrifício que representava, a lição fala para a gente aqui de maneira muito clara, que representava Cristo como sendo, né, o sacrifício que nos proporcionou paz, né? Aqui a gente vê Isaías, vê Romanos e vê Efésios também, os textos que a lição nos indica, para a gente ir confirmando e aprendendo um pouquinho mais sobre esse contexto do sacrifício pacífico, né? E o terceiro tipo de sacrifício que a lição nos traz são os sacrifícios de expiação, né? A gente falou do sacrifício de consagração, de comunhão e agora de expiação. E a gente tem aqui 2 formas, né? Expiação pelo pecado e expiação pela culpa. A lição fala pra gente a oferta pelo pecado ou então a oferta de purificação e fala também a oferta pela culpa ou pela reparação. E o mais curioso, o mais interessante, o que deve ficar assim cada vez mais vivo na nossa mente, quando a gente fala dos sacrifícios, é essa maneira muito didática de Deus de trabalhar, né? Aqui no finalzinho da lição, ele nos mostra mais uma vez que a gente, ao entender esse sistema de sacrifícios, a gente consegue começar a entender e a entrar nesse contexto do sacrifício de Cristo. Então, os sacrifícios realizados no santuário nos ensinam, a lição fala pra gente aqui, que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como substituto. É também a gente se relacionar com Ele, a gente se alimentar dele, a gente compartilhar dos benefícios que Ele pode proporcionar na nossa vida para a vida de outras pessoas, a vida em comunidade. Então esses sacrifícios nos apontam isso, nos ensinam, né, como viver a caminhada cristã. Naquela época, né, com sacrifícios reais, mas hoje, ao estudar, ao relembrar, ao compreender, a gente começa a fortalecer um pouco mais os passos nessa caminhada cristã, que aponta para Jesus, que é daí já o próximo sacrifício, que é de terça-feira, né, o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo.
O que a lição fala e você comentou aí, né? Me lembra muito que, primeiro, a gente só se lembra do sacrifício de expiação. A gente não se concentra muito nos outros dois tipos de sacrifícios, né? Que são o sacrifício de comunhão e o de expiação. E o de expiação, não, o de expiação é o que a gente sempre se lembra, né? O de consagração. E agora, veja que isso é um sacrifício que mostra, são sacrifícios que mostram para a gente que tudo que a gente vai fazer depende de Deus, não parte de mim. O sacrifício não é o meu, o sacrifício é dele. A graça de Jesus está bem colocada aí. Eu sempre tenho que estar lembrando disso, porque eu sou constantemente, como ser humano, tentado a achar que eu tenho uma participação. A minha participação é só aceitar esse sacrifício, essa oferta, e entrar nesse acordo, nesse trato, dizer, Senhor, estou aqui disponível, eu quero participar disso aqui, né? E a outra coisa que me chama muita atenção é que esse sacrifício de comunhão, ele incluía o próximo, né? Ele incluía o próximo, ou seja, mesmo para você estar em comunhão com Deus, mesmo para você estar em comunhão com o universo, no sentido de que tem muitos mundos não caídos, né? E o Senhor Deus e os seus anjos são santos, para a gente estar em comunhão com isso. E também nós temos também que estar em comunhão com o próximo. Não tem como a gente estar sozinho, né? Nós dependemos uns dos outros, nós interdependemos. A questão do sacrifício também, quando a gente estuda e vê assim, porque Deus, como a Darleide estava falando, né? Deus usou costumes da época, né? E eu penso que esses costumes da época, eles também vieram de lá do Éden, que foi o Senhor que apontou para o Cordeiro, vestiu Adão e Eva, né? Provavelmente os países, ou as nações, as culturas diversas, herdaram já disso, né? Não existe reconciliação, não existe salvação sem sangue. Então, o Senhor mostrou, olha, o pecado de vocês causou a morte, é a morte de Deus, né? E ele estabeleceu aquela aliança com Adão já lá no Éden, e agora ele restaura essa aliança com Abraão, e agora, mesmo tendo sido ele quem instaurou isso, ele sim se aproveita de regras que eram regras que as nações tinham, que os povos tinham, que a cultura da época tinham, ele se apodera dessas regras para de novo ensinar Abraão e renovar essa aliança com Abraão e com toda a raça humana que Abraão representava, né? Então é muito interessante olhar para isso, como Deus vai guiando Abraão e mostrando, primeiro Adão, depois Abraão, né? Moisés, e assim ele vai guiando, até hoje ele nos guia, né? Podemos partir para terça-feira? Ou alguém quer falar mais alguma coisa a respeito aqui? Eu ia falar, pastor, você falou assim, a gente às vezes pensa que a gente tem alguma participação, né, nessa questão do sacrifício. E a gente tem, quem sabe, se o ser humano tem alguma participação, ele participa com o pecado dele. Não é uma coisa muito honrável, né? Eu acho que é uma parte meio ruim, assim. Não é muito agradável, não, né? É verdade, Akeldan. Você pode continuar aí na terça-feira. Olha, terça-feira na lição vem falando sobre o sacrifício perfeito de Jesus. E daí vai falar de duas passagens, que vai ser Hebreus 9 e Hebreus 10, e essas passagens vão dar algumas dicas para a gente de qual que seria a diferença entre os sacrifícios que aconteciam lá no tabernáculo e o sacrifício que Jesus fez. Será que tem alguma diferença? Como é que é? Então aqui eu espero não ter esquecido de nada, mas olha só, o sacrifício que acontecia lá com Israel tinha o maior número de sacrifícios e de sacerdotes. O sacrifício feito por Cristo é um sacerdote, um sacrifício e é uma única vez. Esses sacrifícios do povo de Israel lá no tabernáculo, eles tinham que ser feitos todos os dias, todos os anos, e eles eram ineficazes, porque você teria que fazer de novo. O de Cristo, como a gente já falou, é uma única vez. Os sacerdotes de Israel, eles tinham uma ordem comum, e eles vinham de Abraão. Cristo é sacerdote, ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque vem antes de Abraão, e Melquisedeque abençoa Abraão, então Melquisedeque é maior do que Abraão.
os sacerdotes, eles precisavam ser consagrados e tal, precisavam se purificar. Cristo é puro por ele mesmo. Então, os sacerdotes comuns eram culpáveis, Cristo é inculpável. Os sacerdotes comuns entravam no santuário com o sangue dos sacrifícios. Cristo entrou no santuário com o sangue do seu próprio sacrifício. Então, a gente já vê a diferença, né, entre essas duas coisas aí, entre os sacerdotes e os sacrifícios comuns, e entre Cristo, que é o nosso sacrifício, e o nosso sacerdote. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a diferença de Cristo e os outros sacrifícios e sacerdotes. Eu acho que a grande coisa é a seguinte, é que eu gosto de pensar em Deus usando uma maneira didática para explicar desde Adão, né? Porque Adão não sabia o que era a morte. Adão diz assim, no dia em que você comer, você vai morrer. Ele não sabia o que era morrer. Ele sabia aqui, mas ele não conhecia de fato, ele nunca tinha experimentado. Ele nunca tinha experimentado a separação de Deus, né? Ele estava começando a experimentar. Então, ao Deus chamar Adão para fazer um concerto com ele, e ali morreu o cordeiro, Adão tinha dado nome aos animais, que não era só, esse aqui é bonitinho, tal. Ele fez um trabalho de catalogação, né? É um trabalho que envolve biologia, né? Adão era um biólogo ali, catalogando aqueles animais, né? E agora Deus, num mundo em que não tinha morte, ele chama Adão para fazer um concerto e o cordeiro morre, né? E aquilo apontava para ele. No momento que Adão sente, olha, eu matei o cordeiro, Deus diz, não, você matou a mim mesmo, né? Eu vou morrer no seu lugar. Então, para Adão entender aquilo. Então, tudo aquilo apontava, mas mesmo assim, não dava para entender. Eu comparo isso ao seguinte, quando você tem um amigo e morre alguém da família dele, né? Mesmo que você já perdeu alguém da sua família, ainda assim, você pode lembrar o que você sentiu, mas você não sabe o que o teu amigo está sentindo. A gente não sabe o que outra pessoa sente diante da morte de um parente, de um amigo, de alguém que ama. A gente não sabe. Mesmo que ele perdeu a mãe, você perdeu a sua mãe, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, Adão não conseguia entender, e nenhum ser humano conseguia entender o que seria o sacrifício de Jesus. Não dava para compreender aquilo, até aquilo acontecer. Tanto que quando Jesus chegou, os próprios discípulos não entendiam, ninguém entendia. Jesus morreu, ninguém entendeu, e depois ele precisou ressuscitar, encontrar os dois ali, encontrar os 11, depois encontrar os dois no caminho de Emaús. Para vocês não entenderam nada do que os profetas disseram. Então, todos esses sacrifícios, eles prefiguravam alguma coisa, eles exemplificavam, mas por melhor exemplo que fossem, eles não conseguiam traduzir exatamente o que era o sacrifício verdadeiro, que era Jesus. Então eu gosto de pensar no sacrifício verdadeiro assim, ele é a consumação daquilo que Deus estava prefigurando antes, né? Outro ponto importante que eu acho que a lição toca é o poder que o sacrifício de Cristo tem de nos santificar. Então, como que seria essa questão de como que a gente é santificado através do sacrifício de Cristo, né? Então, eu estava vendo sobre, se a gente for estudar lá, aquelas partes da Bíblia que geralmente a gente acha chata, né? Lá em casa a gente fez um ano bíblico uma vez, e quando chega nessa parte de genealogia, o pessoal quer pular. E quando chega nessa parte da descrição do santuário, né? E a mesa tinha tal tamanho, e não sei o que lá das argolas da cortina, todo mundo quer pular essa parte, né? Mas olha só que interessante. Diz assim, lá em Êxodo 10, em Êxodo 40, verso 10, fala assim que o altar de holocausto, o altar de sacrifício, é santíssimo, é santo dos santos. Enquanto todas as coisas do santuário são santas, o altar de sacrifício é mais do que santo, é santo dos santos. E se a gente for ver em Êxodo 29... Vou pegar o verso aqui e vou ler com vocês. Em Êxodo 29, verso 17, diz que o altar, na metade do verso diz assim, então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Então, além do altar ser santíssimo, santo dos santos, tudo que toca nesse altar se torna santo.
se torna algo consagrado. O que é muito interessante, né? Como que o altar de sacrifício pode ser um móvel diferente, assim, né? Que tudo que toca é santo. Isso nos faz lembrar de que é só no momento que nós tocamos a Cristo que nós nos tornamos santos. A gente não é santo pela gente mesmo. Não adianta a gente querer fazer plano em, vamos orar de madrugada, vamos fazer jejum, agora nós vamos só escutar os DVD da igreja. Isso não vai tornar a gente santo. Quem torna a gente santo, quem determina o que é santo ou não, é Cristo Jesus. É Ele que pode nos tornar santo, não é nada do que a gente faça. Porque a gente tem essa tendência, né, de olhar a Deus com essa relação de meritocracia, uma relação de mercado, que é bem isso que o pastor Fernando estava falando, né? Eu me lembro muito da parábola do filho pródigo. A gente estava estudando aqui com jovens, né? E daí eu fiquei pensando assim, o filho pródigo, ele pegou e resolveu voltar, né, para o pai, ele tomou uma decisão errada, decidiu gastar a herança que o pai entregou para ele, quer dizer, decidiu pedir herança, né? Tipo, a mesma coisa que virar para o pai e dizer assim, pai, eu quero que você morra, porque eu quero a herança, eu tenho direito. Foi lá e gastou, então ele tinha uma relação com o pai de mercado. Eu mereço, porque eu sou filho. E quando ele volta para o pai, ele pensa assim, olha, os empregados comem melhor do que eu. O pessoal que é funcionário do meu pai come melhor do que eu. Então, eu vou voltar e eu vou falar para o meu pai, eu vou convencer ele, vou dizer assim, olha, me deixa ser teu empregado para daí eu poder comer. Então, apesar de voltar para o pai, ele também vê o pai com essa relação de mercado. E o filho mais velho também é tudo briga por comida e tudo uma relação de mercado. O irmão mais velho vira para o pai e fala assim, como é que você deixa esse cara voltar? E você ainda deu um churrasco para ele, deu uma festa para ele, e eu que estou aqui do seu lado, você nunca deu um cordeiro cevado para mim, um cordeiro gordo para mim, você nunca me deu. Ele comia do pão da mesa do pai todos os dias, ele comia da comida do pai, da mesa do pai todos os dias, e ele não tinha gratidão, ele tinha uma relação de mercado. Eu faço, eu mereço. Os dois filhos têm essa relação de mercado. Esses dois grupos, para quem Jesus estava falando, têm uma relação de mercado. Pensando sobre essa parábola, eu comecei a pensar como que eu me sinto quando eu erro e eu volto a falar com Deus, assim, tipo, eu peço perdão para Deus. E daí eu fiquei pensando, olha, quando eu erro e eu vou pedir perdão para Deus, para não dizer a esmagadora maioria das vezes, eu sinto vergonha. Eu fico pensando assim, nossa, eu acho que Deus esperava mais de mim, né? Eu não podia ter feito isso. Eu acho que Ele esperava mais de mim. E daí eu comecei a pensar nessa parábola, eu pensei, cara, eu acho que eu sou que nem esses filhos, que vem uma relação de mercado, de Deus olhar e dizer assim, olha, eu espero mais de você. Isso não é uma relação de graça. Deus, ele não olha para o meu pecador e diz assim, vem aqui, vem que você é meu filho, não importa onde você esteve, você é meu filho. Mas agora você não estava vivendo como meu filho, você tem que viver como meu filho. Toma aqui a roupa nova e tal. Então, apesar de eu enxergar Deus com essa relação de mercado, Deus não me enxerga com essa relação de mercado. Eu estou lá sujo de pecado, ele chega, coloca a veste nova para mim, me dá um banquete e eu sou filha de novo. No caminho a Cristo, Ellen White coloca muito, é um tema assim que me marca muito, me chama muita atenção. Ela diz assim que no relacionamento com Deus, o que realmente faz a diferença é a verdadeira entrega, Então, quem entrega verdadeiramente, quem entregou verdadeiramente, tocou a orla da veste de Jesus, né? Quem faz uma entrega de verdade, toca o altar, ou seja, se relaciona com aquilo, entrega, abre mão e deixa Deus entrar. Aí sim, nesse sentido acontece o processo de santificação, porque o Espírito vai colocando isso, né? Darleide, você queria falar alguma coisa? Já quer entrar para quarta-feira? Não quero fazer nenhum comentário a respeito do que estava sendo dito, porque é continuidade, né? E eu penso até que a participação da Keldan a respeito do que é dito na quarta-feira também vai ser muito interessante, já que ela é a nossa teóloga do grupo, além do pastor Fernando, né? E é sempre muito bom ouvi-la, Keldan. Na quarta-feira trata-se da cruz e o custo do perdão. E aí remonta um pouco do que a Keldan tinha falado anteriormente sobre os sacrifícios repetitivos no santuário, né? O sacerdote a cada ano, os diferentes tipos de sacrifícios também, a forma como aquilo se dava para no final do ano haver a purificação do santuário, quando o simbolismo que havia
quando cada pessoa levava sua confissão ao templo, junto com um animal que era sacrificado, para que com o derramamento de sangue houvesse com aquilo a confirmação de que o pecador estava arrependido e os seus pecados confessados, ficavam no templo, ficavam no altar, e depois aquilo seria transferido sobre o bode Azazel, numa cerimônia específica no final do ano, quando todo aquele sangue aspergido simbolicamente sobre Azazel, que representava Satanás, o que é o entendimento nosso da Igreja Adventista, e que muitos outros cristãos e muitas outras denominações não têm esse mesmo entendimento, porque é sim um estudo que merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de profundidade, porque tem detalhes muito específicos no plano da salvação que pede um tipo maior de aprofundamento desses temas. Mas o que me chama muito a atenção é que justamente nós fomos levados a ler o que está escrito lá em Hebreus, que é o livro, é a carta de Paulo que nós estamos estudando nesse trimestre, e lá em Hebreus, capítulo 9, versos 22 a 28, vai lembrar outra vez de como os sacrifícios lá no santuário terreno, que era modelo do santuário celestial, faz lembrar que Deus é quem deu a Moisés o modelo do que deveria ser construído, de como deveria ser o primeiro compartimento, o segundo compartimento, o que aconteceria em cada uma das partes daquele lugar, tudo carregado de simbolismo em referência à obra que o Senhor faz no céu para a nossa salvação, para a justiça e para o juízo divino, para a sua graça e misericórdia ser estabelecida sobre os que o aceitam como Senhor. Lá em Hebreus, Paulo vai fazer essa descrição e nos lembrar mais uma vez que o sacrifício de Cristo foi completo e ele tomou sobre si o custo do perdão. Ele vai dizer assim: ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidas vezes. Quando ele volta para a glória, tendo cumprido o seu sacrifício perfeito aqui na terra, ele volta com a plenitude do oferecimento da salvação que ele nos veio trazer. E o verso 26 vai dizer: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele aparece uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte e sacrifício. É definitivo, é completo, o custo do perdão ele tomou sobre si e ponto final. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos, e ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa, porque tudo que for estabelecido por sua graça e misericórdia for estabelecido. Nós passamos, sim, pelo processo do juízo, do que nós chamamos de juízo investigativo, do que será o juízo comprovativo. Por exemplo, a lição nos faz saber, mais uma vez, que ficará provado no final de tudo como foi que se deu o recebimento da graça e do perdão no coração de cada um de nós. Como se deu a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses sacrifícios, lendo um trechinho aqui do comentário da lição proposta para quarta-feira, aqueles sacrifícios purificavam as pessoas dos seus pecados, os transferiam para o santuário, para o próprio Deus. Deus assume. Quando a gente confessa, quando a gente abre o coração e confessa a Deus nossos pecados, que é aquela única parte que a Keldan comentou lá no começo. No plano da salvação, a gente entra com pecado para ser perdoado após confissão do nosso pecado. O Senhor toma sobre si. E aquele sistema de duas fases, representados pelos dois compartimentos no santuário terrestre, modelo do santuário celestial, permitia que Deus mostrasse misericórdia e justiça ao mesmo tempo. A oportunidade de o pecador se aproximar, confessar, seguir os ritos propostos pelo próprio Deus, aceitar a liberdade que era oferecido com a bênção que lhe era conferida, e nisso nós encontramos o modelo prático da salvação que o Senhor nos oferece. Ele se oferece como sacrifício, ele se oferece como o libertador, o salvador, ele mesmo paga na cruz o custo que foi
nos perdoar dos nossos pecados. Eu acredito que esse é o sistema do santuário, o oferecimento dos sacrifícios, o que acontecia em cada um dos departamentos, para quem não tem conhecimento a respeito, mais profundo a respeito do tema, quero até deixar o convite para estudar um pouco mais, porque é muito rápido para a gente simplesmente jogar o que significava todo o processo, todos os ritos do santuário, porque nós estamos falando de alguma coisa muito séria, para nós uma doutrina, um pilar basilar da fé adventista, e eu convido a todos aqui, conheçam um pouco mais, para que entenda melhor o que significou mesmo o sacrifício de Jesus em comparação com aquele plano e aquele modelo do santuário terrestre, tendo como referência o santuário celestial, onde Jesus está finalizando a obra até que ele volte, como diz o apóstolo Paulo, voltará não mais para tratar dos nossos pecados, mas para trazer a salvação sobre todos que o aguardam com grande expectativa. Darlide, você falou certo, é muito importante a gente estudar mais, né? Você falou, a gente vai falando um monte de termos que, né? Eu fico pensando que um monte de gente fica pensando, peraí, que negócio de juízo investigativo, juízo comprobativo, juízo executivo, o que é isso, né? Mas, assim, é só a gente estudando. É lógico que quando Jesus vier, e aí a cena está demonstrada, né? Tem gente morta que ressuscita e outros ficam lá. Aí tem gente viva que morre e tem outros que são, junto com os que ressuscitaram, são levados para o céu. Quer dizer, ali já foi decidido alguma coisa, né? Se já foi decidido, tem que ter tido um juízo antes, né? Que é o que está acontecendo exatamente agora, né? Durante 1000 anos, que é o que diz a Bíblia, vai acontecer essa exposição. Deus, os 1000 anos são coisas fantásticas, é uma coisa fantástica, que Deus prestando satisfação, dando satisfação para, olha, eu fiz por causa disso, ele está mostrando para todo mundo, quando diz, os livros se abriram, né? E depois deles, então, aí Deus executa e tal, e a partir daí não tem mais pecado. Mas é só, como a Darlede falou, só uma pinceladinha, né? Quanto mais a gente aprende, mais livre a gente fica. Como disse Jesus, a verdade vos libertará. Quinta-feira, vamos lá para quinta-feira? A lição de quinta-feira fala justamente sobre isso que a gente está comentando, vai complementando, né? A gente vai cada dia dando um passinho a mais, né? Então a lição de quinta fala sobre o juízo e o caráter de Deus. E assim como o pastor Fernando falou, como a Darleide também comentou, são pinceladas, né? São pequenos comentários que a gente faz aqui de um contexto muito mais amplo, muito mais profundo, que é importante sim que você conheça para poder fortalecer a sua fé, fundamentar ainda mais a sua fé e servir também, né, de exemplo a sua fé para outras pessoas. Então, quando a gente conhece, quando a gente se aproxima profundamente da palavra de Deus, a gente tem a nossa vida transformada, mas a gente também consegue transformar a vida de outros, porque o poder que passa a habitar em nós transborda e também faz diferença na vida de outras pessoas. E por meio do conhecimento da palavra, a gente consegue ter a nossa vida transformada, se assim a gente o desejar. Na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo, né, e o caráter de Deus. E a lição mostra pra gente duas fases da mediação de Jesus, dois momentos, né? O perdão dos pecados envolve aí duas fases, dois momentos. A primeira fase que a lição apresenta pra gente é a fase onde Jesus remove os nossos pecados e os carrega lá na cruz. Lembra que nós falamos, né, no começo da lição, no começo da semana aqui, sobre a vergonha da cruz, a morte por cruz, né, que é uma morte maldita, que é uma morte muito difícil, que há muita humilhação nisso. Então, quando Jesus foi morto, né, na cruz, nesse sistema, ele carrega os nossos pecados, ele remove, retira da gente, né, limpa, nos lava e leva tudo com ele. Então, esse é o primeiro momento, a primeira fase da mediação de Jesus. E nessa primeira fase, Jesus passa aí a inaugurar uma nova aliança, né, que permite que Deus, então, passe a habitar no coração do crente por meio do Espírito Santo. Então, a gente tem aí um novo momento, né, uma nova oportunidade, né, nós temos aí uma nova aliança. Essa é a primeira fase da mediação de Jesus. A segunda fase, que a lição de quinta-feira nos traz, nos apresenta, é a fase do juízo pré-advento.
O que significa isso, né? Para Hebreus, estava lá no futuro, né? Que é o que o pastor Fernando falou agora há pouco, né? A abertura dos livros, né? A leitura dos registros, a verificação, a gente vai comprovar, a gente vai verificar o que aconteceu, a gente vai entender, Jesus vai mostrar de maneira clara o que aconteceu no coração dos crentes, né? E aí eu lembro de um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Fuga para Deus, eu não sei se vocês o conhecem, que é um livro muito interessante, e em algum momento desse livro, ele contava, o autor contava, dizia, pensava aí, né, como seria a vida de um pregador se quando ele subisse ao púlpito, ele tivesse nas suas costas um telão revelando como foi toda a semana dele, o relacionamento com a família, com a esposa ou com o marido, com os filhos, no trabalho. Então, se as pessoas que estivessem ali acompanhando aquela pregação iriam encontrar coerência no que ele estava falando e no que ele estava vivendo. Então, quando eu vejo essa questão da abertura do registro da vida de cada um, eu começo a pensar nisso, sabe? Essa coerência, né, que nós precisamos ter hoje, né, naquilo que nós acreditamos, no que nós vivemos, no que nós fazemos, no que nós falamos, porque isso tudo vai ficar registrado. E vai chegar um momento, né, não só porque vai ficar registrado, mas vai chegar um momento em que Jesus vai abrir esses registros e vai ficar claro para todo mundo, né, o que de fato habitou no coração de cada crente. E a lição também em quinta-feira, ela nos fala de um juiz e de um advogado. E é muito curioso, porque quando a gente pensa na figura do juiz e na figura do advogado, são duas figuras que têm papéis e funções distintas num julgamento, né? Então eles cumprem funções diferentes. Mas nós temos aqui o juiz e o advogado sendo o nosso Salvador. Então olha que coisa maravilhosa, que coisa incrível que vai acontecer ainda, né? Nós temos um advogado que nos conhece profundamente, que vivenciou tudo o que nós estamos passando, que conhece, que entende e que tem propriedade, que tem autoridade para calar o promotor, ou seja, o acusador, né? Então, Jesus, que é o nosso advogado, ele nos conhece profundamente e ele tem, a lição fala aqui no finalzinho, ó, ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentados não nos nossos méritos, né? Porque nós entramos só com o pecado, né, Alqueu? Só com o pecado a gente entra, né? Mas fundamentados nos méritos dele, do próprio advogado, que também é o juiz, que também conhece, que também sabe e que vai estar ali também para poder julgar. Então, quando a gente fala nos juízos, nas fases do juízo, e quando a gente fala no caráter de Deus, a gente consegue traçar uma linha, né, traçar uma linha de raciocínio que leva para um Deus que é justo, para um Deus que é amor, para um Deus que acolhe, para um Deus que perdoa e para um Deus que aceita a gente da forma como a gente é e como está, mas para um Deus que transforma na medida em que nós permitimos e na medida em que nós queremos, para que nós possamos, né, vivenciar a eternidade ao lado daquele que abriu a nova aliança e nos deu essa oportunidade. Então, na minha compreensão, quinta-feira nos deixa isso muito claro, né? Quais são essas duas primeiras fases do juízo né, que Jesus participa e o caráter de Deus que nos revela amor acima de tudo. Você estava falando aí de juiz e advogado, ele é juiz e advogado, por isso ele como juiz entende o nosso lado e tal, né? E eu estava lembrando, essa semana mesmo a gente, Maricel e eu conversando e tal, né? E a gente tinha aconselhado uma pessoa e tudo, e depois nós estávamos conversando. E aí era um jovem e tudo, e conversamos entre nós. Ele só vai entender isso aqui no dia em que ele for pai, né? É o que a gente fala, né? Porque nós mesmos somos assim, né? Você é filho, você tem uma visão do pai diferente, né? Agora, quando você se torna pai, você tem uma visão diferente do que é o pai, né? Ou a mãe, né? Se torna mãe e tal. Nesse caso, não é porque Jesus precisa desse entendimento, né? Mas é para dar para a gente a certeza de que ele vê como juiz e vê como advogado. Para que a gente entenda isso, né? Deus dá para a gente também
muitas vezes o mesmo papel ou papéis opostos que a gente tem que assumir, e a gente pode entender um pouquinho melhor de Deus. É para a gente entender, não que Ele precise entender. Esses Bom, dias, sim, pode esses falar. dias eu li uma citação que dizia assim, a Ellen White diz assim, não se preocupe a respeito do que Deus pensa de você. Creia no que Deus pensa a respeito de Cristo, que é o seu substituto. É Deus olhar para mim e ver Cristo à minha frente como meu substituto, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu advogado, que se levantará como juiz, mas Ele próprio terá pleiteado a minha causa. E eu quero só ler uma das referências citadas aqui nesse dia, na quinta-feira, lá em Ezequiel, no capítulo 36. Eu achei lindo, assim, porque o próprio Deus vai dizendo o que ele faria quando ele inaugura a nova aliança, né? A aliança em que a nova aliança em termos, porque a aliança do Senhor não mudou, ele não se arrependeu de uma aliança que ficou velha e trouxe uma nova, porque mesmo quando ele diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, esse mandamento já estava registrado em Deuteronômio. Então, assim, Deus não é um Deus que muda, ele é um Deus pleno, mas o vigor, novo vigor que ele deu a essa aliança, para ela se tornar viva diante dos nossos olhos, é algo extraordinário, mas que é revelado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando a gente fala da aliança em que é consolidado no Espírito Santo, no reino do Espírito Santo, isso já estava proposto, isso já estava proclamado pelo próprio Deus, lá em Ezequiel, quando ele diz, olha, eu aspergirei sobre vocês, lembra a linguagem do santuário, que aspergia sangue no altar, eu aspergirei sobre vocês água pura, ficarão limpos, eu os purificarei da sua impureza, da sua adoção de ídolos, eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, um novo entendimento, removerei do seu coração de pedra, lhes darei coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus mandamentos. Ele faz tudo. E ele ainda vai dizer assim, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, assim diz o Senhor, o soberano, lembrem-se, não farei tudo isso porque vocês merecem. Não farei isso porque vocês merecem. O meu povo, vocês deverão se envergonhar profundamente do que fizeram. Mas eu vou retomar essa aliança, dando a vocês o Espírito Santo para que vocês se convertam. Não é porque vocês fizeram nada de bonzinho, pelo contrário, o que vocês fizeram é de dar vergonha, mas eu sou Deus. Eu sou Deus. Gente, isso é extraordinário, maravilhoso. Bendito seja Amém. Deus. Amém. Akeldan, a Betina terminou com a quinta, Darleide fez a observação final. Você quer também dizer alguma coisa e a gente vai encerrar a lição? Sim, eu acho que, bem, primeira coisa, Cristo é o nosso sacerdote perfeito, né? Ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era só sacerdote como outros sacerdotes, né? Ele era rei de Salém, ele era rei e sacerdote. Cristo é o nosso rei, ele nos ofereceu um reino e ele é nosso sacerdote também, é quem faz intercessão, é quem, como a Darleide disse, quando Deus olha para a gente, ele não vê a gente, ele vê Cristo. Ele não vê o que a gente fez, ele não vê a nossa obra, ele vê a obra de Cristo. Então, lá em Apocalipse diz assim, olha, as pessoas elas serão julgadas, dos pequenos até os grandes serão julgados, cada um conforme a sua obra. Mas quando, daí se fosse assim, nossa, que você vai ser julgado de acordo com as suas obras. Deu, gente, já perdi, né? Já acabou para mim. Mas ainda bem que quem aceita Cristo, de acordo lá com João 3, quem aceita Cristo é salvo segundo a obra que ele fez. Então, eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. E eu sou santo não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Amém. Gente, que bom. Obrigado pela participação de vocês nessa lição. Gostei muito, aprendi bastante. Bom, a gente vai orar. Antes de orar, quero só lembrar você que está assistindo que logo em seguida da oração, o pastor César Reis ele tem alguns recados especiais para quem é professor da Escola Sabatina. Então, todos vocês que são professores, permaneçam aí com a gente, tá bom? Mas eu vou convidar, então, a Darleide para orar conosco e nós vamos terminar a lição de hoje.
Oremos, Pai querido, louvado seja o teu nome, exaltado sejas para todo sempre, porque o Senhor é o começo e não tem fim. O Senhor é Deus tremendo em amor e misericórdia. Obrigada pelo plano da salvação, obrigada pelo plano da redenção, obrigada por nos resgatar quando estávamos perdidos e nem sabíamos. Obrigada pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. E amém. 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 Obrigado aí pela sua audiência, compartilha nosso link. E obrigado a vocês, meninas. A gente volta mais à frente com outra lição. Obrigadão, Deus abençoe. Olá, tudo bem com você? Mas é tão bom receber você aqui hoje. Eu estou muito feliz de ver você conectado aqui conosco, de ver você aí, você irmão, você irmã, vocês que são líderes da Escola Sabatina. A Escola Sabatina é o coração da igreja. Temos que sempre lembrar disso, porque tudo passa pela Escola Sabatina. Tudo passa aí por esse momento da Escola Sabatina. E você, professor, você, professora, nós devemos promover a saúde da Escola Sabatina. Promover a saúde da Escola Sabatina, para que ela possa crescer forte, para que possa ter vitalidade, para que possa ter vigor. É importante nós termos algumas atitudes. Você, diretor da Escola Sabatina, você, professor, você, professora. Então, escute o que eu tenho para dizer para você. Primeiro, é importante nós termos a classe dos professores. Vocês acabaram de assistir agora a classe da Escola dos Professores online com o pastor Fernando, e sempre com seus convidados e convidadas. Então, é importante você, na sua igreja, ter também a sua classe aí. Essa classe, ela não é para inibir a classe da sua igreja. Não, não é para isso não. É para ser mais uma ferramenta para ser utilizada como um apoio para a sua classe aí. Durante a semana, os professores assistirem, para que no momento em que eles puderem estar juntos, reunidos, tirar alguns conceitos daquilo que vocês aprenderam aí hoje. Tá bom? Então a classe sabatina, da Escola Sabatina, da lição Escola Sabatina Online, ela é importante, mas ela não substitui a classe dos professores aí na sua igreja. Quer ter uma saúde da Escola Sabatina? Classe dos professores. Segundo, visitar os alunos, professor e professora. Vocês são pastores. Vocês são aqueles que cuidam dessas pessoas. Há uma estatística aqui do estado de São Paulo que um pastor cuida em média de 475 pessoas. E um professor da Escola Sabatina, uma professora, cuida em média de 21 membros. 475 o pastor e 21 membros o professor da Escola Sabatina. Quem tem mais proximidade com a ovelha? Quem tem mais proximidade com o membro? É você, professor, é você, professora. Então, você sabe, aquele que está precisando de uma visita, aquele que está precisando de um apoio, porque lá na casa dos nossos irmãos, eu entendo que nós temos algumas restrições ainda, mas é importante, irmão e irmã, é importante a gente ter esse contato. Se você não pode visitá-lo fisicamente, vai lá virtualmente. Como? Você pode fazer uma chamada para conversar com ele, você pode fazer através do WhatsApp, você pode fazer por algumas outras plataformas que talvez você conheça e use. Então é importante você fazer esse trabalho de visitação aos membros da sua classe. Isso traz saúde, traz vigor, traz vitalidade para a sua classe. Primeiro, disse para você, a classe dos professores. Segundo, visitar os alunos. Um terceiro aspecto, né, é a gente ter um encontro com a classe. Extra igreja. Na casa de um irmão, na casa de uma irmã, né, na casa de uma família ali da classe. A gente poder se reunir, para poder ter um convívio social, um convívio espiritual, um convívio ali de relacionamento, para comer também alguma coisa. Tudo isso é muito importante. Isso vai trazendo saúde para a classe da Escola Sabatina. Lembrando sempre do Dia do Amigo, isso traz vigor para a Escola Sabatina, traz motivação para nós trazermos também nossos amigos, nossos irmãos, né? Lembrando sempre também de que a classe é um lugar para a gente poder dar testemunhos. Mas como é que o testemunho acontece? Se acontece algo durante a semana. Por isso que é importante, nós temos projetos evangelísticos com a classe da Escola Sabatina, com a unidade de ação evangelística. Porque só vai testemunhar aquele que tiver algo ou alguma coisa para poder falar.
E isso é importante, que durante a semana nós motivarmos nossos alunos a terem atividades espirituais, motivar os nossos alunos a darem estudos da Bíblia, motivar os nossos alunos a entregarem literatura, motivar os nossos alunos a fazer também algumas visitas para a classe. Essa interação, ela deve acontecer e isso vai trazer saúde para a escola sabatina. E sabe, amigo, irmão, professor e professor, organizar tudo isso com muita criatividade. Muita criatividade. A criatividade ela é fundamental, não é? Para que todas essas coisas aconteçam na escola sabatina. Visitação, não é? Dia do aluno, aliás, o dia da visita, não é? O dia do amigo, confraternização, participar das capacitações. Você, professor, e você, professora, é importante que você participe de todas as capacitações, fazer cursos, ler materiais, tá bom? São sugestões que eu estou te dando aí. Eu espero que você possa colocar em prática, entender um pouquinho isso e trazer saúde para a classe e para a sua igreja da Escola Sabatina, tá bom, amigo? Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se encontra aqui na próxima semana.